neste programa de temas tão interessantes e importantes, chegamos realmente ao final. Nossa última aula intitula-se O Presente, Chave do Passado e do Futuro. Eu creio que essa frase, o presente é a chave do passado, é bastante conhecida. Vamos explorar um pouquinho nessa nossa última aula. Mas eu creio que seria, nesse momento de encerramento, fazer uma recapitulação daquilo que vimos desde nossa primeira aula. Bem, numa primeira sessão, eu creio que seria interessante nós guardarmos bem a realidade de que Bíblia e ciência podem conviver. Alguns dizem, não, vamos separar, vamos ser prudentes. Não necessariamente as duas devem sempre estar juntas e sempre sendo complementadas mutuamente. Eu creio que nem sempre é necessário. Evidentemente que para um cientista cristão, o conteúdo da Bíblia tem um significado muito mais abrangente do que aquele que eu coloquei aqui em nossas aulas. A Bíblia realmente é o livro dos livros que nos aproxima de Deus, que nos apresenta o plano da salvação, que nos preparam, inclusive, para o encontro com Cristo um dia. Eu procurei, em minhas aulas, realçar mais os aspectos históricos ligados com o livro dos livros. E, nesse sentido, aquelas definições colocadas, aqueles confrontos, verificamos que alguns confrontos são indesejáveis. Por quê? Porque a conceituação, a interpretação da Bíblia está sendo equivocada. E o mesmo ocorre quando eu tiver uma compreensão errada do que seja ciência e fazer afirmações científicas que na realidade são afirmações pseudocientíficas. Então, havendo o cuidado devido quando abordamos a ciência, o que é realmente ciência e o que o conhecimento bíblico realmente nos passa, eu creio que esses confrontos não só são desejáveis, mas necessários. Por quê? Na aula seguinte, na filosofia das origens, ficou claro que qualquer cientista que procure entender o porquê realmente de alguns dados que hoje colhemos na natureza, por exemplo, quando estuda a física, a biologia, a geologia, me vêm perguntas, mas como tudo aconteceu, como tudo se iniciou lá atrás, não é? Quais são as origens? A origem do universo, a origem do sistema solar, a origem da Terra, a origem da vida, a origem das espécies, do próprio ser humano. Então, nesse momento, eu estou lidando com aspectos que não podem ser realmente confirmados ou experimentados ou observáveis nos dias de hoje. Então, eu vou estar utilizando, nos meus modelos, nas minhas considerações, nas minhas afirmações, até como cientista, outros conhecimentos. E, nesse caso, para o cientista cristão, dentre os vários tipos de filosofia das origens que nós apresentamos, destacando 3 dentre os vários que existem, ele vai ter que estar realmente utilizando, no caso do cientista cristão, o conhecimento bíblico para complementar o conhecimento científico na explicação de eventos únicos e que não pode ser reproduzido cientificamente nos dias de hoje. Então, eu creio que é importante essas 2 aulas, esses 2 temas são muito importantes. Agora, o terceiro, talvez não tenha sido tão interessante, mas é para enfatizar que ao procurar, como cientista, entender algumas coisas do passado, eu vou seguir algumas linhas de pesquisa, de investigação, que podem ser bem distintas daquelas seguidas por alguém com a visão evolucionista. Isso pode gerar, inclusive, descobertas distintas. Não é? Evidentemente, quando as descobertas são equivalentes, eu, por parte de um cientista e por parte de outro cientista criacionista ou evolucionista, se existe algo comum nas observações, nas afirmações dos dois, isso mostra que eles estão lidando com assuntos exclusivamente científicos, mas nem sempre ocorre isso. Não é? Então a harmonia dificilmente vai existir. Os caminhos serão distintos, com resultados distintos. Então é importante salientar isso. E eu diria que isso é que faz a diferença. Com a visão criacionista, podemos realmente ter uma observação, um olhar muito mais abrangente, eu creio muito mais profundo, a respeito realmente da natureza que nos cerca e chegar a conclusões corretas. Eu acho que as vantagens do criacionismo são muitas e ao longo dessas aulas eu procurei realmente expor isso.
às vezes é difícil discutir com pessoas realmente um tanto radicais e que usam argumentação filosófica e insistem realmente em chamar essas argumentações de ciência. Seria bom se tivéssemos alguém fora, externo, né? Então, a quarta aula procuramos, na forma de uma parábola, o que a mente, o que a razão, o que a lógica realmente nos levam a crer quando estudamos a natureza, especialmente no campo da biologia, e vemos os sistemas ordenados da natureza e comparamos com aquilo que o ser humano é capaz de fazer, os artefatos humanos, a tecnologia avançada dos nossos dias. Então, eu creio que é bom refletir naquilo que essa parábola nos transmite. E, finalmente, nessa primeira sessão, nós terminamos com os princípios do criacionismo, e dividimos em 10 princípios, mas inicialmente fizemos uma comparação entre os cientistas criacionistas e cientistas evolucionistas, para verificarmos qual foi realmente a contribuição científica de ambos os grupos. Evidentemente, eu não posso deixar de dizer que existem prêmios Nobéis dos dias atuais, que seria a premiação máxima que caracteriza realmente um cientista como sendo excelente, né? E alguns cientistas nobres, ou nobéis, né, eles são evolucionistas, evidentemente. Eu creio que, nesse caso, eles receberam esse prêmio não pela sua contribuição no que diz respeito à filosofia evolucionista, mas a contribuições científicas verdadeiras, né, que fogem do escopo do contexto filosófico, né, ou metafísico ligado ao evolucionismo. Bem, a segunda sessão, praticamente só geologia, vocês perceberam que nas aulas sexta, na sétima e na oitava, nós abordamos praticamente só ciência, só geologia, e muito pouco, realmente o assunto é muito vasto, né? Podemos colocar mais evidências ainda de uma destruição global. E nós, na aula passada, colocamos realmente todo esse contexto geológico num modelo que intitulamos Uma Breve História da Terra, onde a grande catástrofe geológica, que a Bíblia chama de dilúvio, pode ser muito bem compreendida quando eu tenho realmente os dois conhecimentos sendo associados, sendo ligados, o conhecimento bíblico, a narrativa bíblica do dilúvio e o conhecimento científico no campo da geologia. Então vamos para essa última aula com esse tema, né? Aí vem a frase, já bastante repetida, né? O presente é a chave do passado. Evidentemente, num contexto não criacionista. Né? Esses dois pesquisadores, né, não foram cientistas tradicionais, não é? James Hutton e Charles Lyell, eles realmente defenderam essa frase por acharem que o uniformismo ou o uniformitarismo é uma verdade, ou seja, as coisas ocorreram no passado geológico de maneira muito lenta. Praticamente essa visão não existe mais hoje. Hoje os próprios geólogos e biólogos e paleontólogos e evolucionistas creem que no passado geológico existiram catástrofes violentas, inclusive vitimaram muitos seres. Bem, eu vou, a partir desse momento, numa tentativa de compreendermos melhor a possibilidade de aplicar essa frase de maneira correta. O presente como uma possível chave do passado. Vamos então ao campo na área da geologia. Estamos aqui no afloramento dos Varvitos de Itu. Eles correspondem ao Permiano. Permiano seria uma divisão da coluna geológica que pertence ao Paleozoico. Seria o último período ou época da era Paleozoica. Não é? Então eu tenho esses estratos aí, essas lâminas muito bem definidas, né? Às vezes não estão tão bem definidas, é interessante. Nós já apresentamos realmente alguma coisa a respeito na nossa oitava aula, a respeito da estratificação espontânea, mas vamos tentar ir ao campo e verificar se é possível encontrar alguma coisa hoje, se formando hoje, que no futuro levaria a algo parecido com isso. Esse afloramento aí, que fica em Itu, no estado de São Paulo. Vamos então ao Mississippi, ao delta do Mississippi. Quando o Mississippi ele desemboca, ele realmente se dirige em direção ao Atlântico, né, no Golfo do México. Então nós vemos aí essas manchas aqui, né, mas claras no mar, são realmente os sedimentos que são trazidos em grande quantidade por esse rio e depositados. Aí o mar é mais raso, então por isso essa coloração
mais clara. À medida que eu me afasto, a cor azul mais profunda significa que estou realmente sem a influência, ou com pequenas influências do sedimento trazido pelo Mississippi. Então, note, é uma região vastíssima, uma área imensa, onde vou encontrar sedimentos que estão sendo depositados aí nos últimos milhares de anos, grande quantidade. Se eu realizar uma sondagem nesses sedimentos, eu vou encontrar realmente lâminas perfeitas, com fósseis, eu não digo fósseis de foraminíferos, restos de carapaças foraminíferos e radiolários, outros seres realmente pequenos que têm partes duras que podem ser preservadas e resistem à deterioração. Não, realmente seres maiores, peixes, e quem sabe alguns anfíbios e outros pequenos animais preservados em estágio inicial, intermediário, até final de fossilização, mesmo perfurando centenas de metros, quem sabe, nesse delta do Mississippi eu vou encontrar isso? Eu creio que não. E camadas plano-paralelas. Daqui a 100 milhões de anos, se eu voltar para essa região, eu vou encontrar alguma coisa parecida com isso? Não é? Bem preservado, não é? Inclusive com vestígios de pequenos animais que se movimentavam, bioturbações aqui, mostrando que essa deposição foi muito rápida. Eu creio que aqui não vou encontrar. Esse presente não é a chave para esse passado. Bem, vamos então a um outro local, talvez até mais apropriado do que esse aqui. Aqui nesse local eu vou encontrar realmente nos Grandes Lagos dos Estados Unidos, a divisa da América do Norte com o Canadá. Aqui, nessa parte aqui maior, eu estou realmente na primavera ou no verão, onde os lagos estão aqui aparecendo. Já no inverno, que é o pequeno detalhe aqui em cima, eu vejo que quase tudo desapareceu. Desse lago aqui eu só tenho um cantinho. Desse aqui eu tenho uma parte maior preservada, esse aqui está praticamente congelado, e esses dois aqui praticamente também congelados. Então é um lugar que se imagina, no passado, ser um lugar parecido como esse aqui. Ou seja, aqui era um lago, né, um ambiente onde havia influência do congelamento no inverno, no verão degelo. Então, através dos anos, material mais escuro no inverno seria depositado, no degelo, material mais claro, mais grosseiro, por sua vez, seria depositado. Então, a alternância de camadas escuras e claras representariam, então, mudanças sazonais. Então, se eu tiver 1000 pares de camadas escuras e claras, eu teria, então, 1000 anos. Né? Se realmente eu perfurar esses lagos, algumas partes aqui mais próximas à margem, eu vou encontrar essa alternância. Em alguns lagos da Suíça, já foi realmente estudado a deposição, vou encontrar essa perfeita laminação. Né? E daqui, se eu não verifico isso hoje, daqui milhões de anos eu vou encontrar, se as coisas continuarem como estão hoje. Quem sabe se alguma coisa mudar de maneira drástica, eu posso realmente ter deposição parecida. Aí sim, mas o uniformismo realmente não explica nada disso. Esse ambiente continuando como hoje, no verão, alguma coisa sendo depositada por algum rio que aflui para esses lagos, não é? Ou realmente no inverno alguns micro-organismos morrerem, serem precipitados, será que isso vai gerar esse tipo de sedimentação rítmica? Eu creio que não. Eu creio que esse presente não é a chave para esse passado. Eu tenho que procurar um outro tipo de exemplo em outro local. Será que iria achar? Então, o X aqui, estou mostrando que realmente isso aqui, esse presente não explica esse passado. Agora, quando eu vejo isso, essa figurinha eu creio que já é familiar, já mostramos numa aula passada, né? Eu creio que a 8ª aula sobre estratificação espontânea. Esse processo de sedimentação aqui tem uma pessoa, eu até desloquei aqui o local e a data que mais ou menos se formou isso, para vocês verificarem a escala. Né? Isso aqui tem uns 8 metros de altura. E aqui eu tenho algo parecido com isso aqui. Alternância de materiais claros e escuros em pequenas lâminas, não é? Finas, algumas mais espessas, outras mais finas, algo muito parecido com o que eu vejo aqui. Mas como isso se formou? Vamos, de maneira um pouco mais demorada, mostrarmos o que aconteceu. Isso foi em 1980. É um evento realmente recente, em que, na erupção do vulcão Santa Helena, 400 metros do topo da montanha foram pulverizados. Ela foi destruída. Eu tive a oportunidade de visitar esse local 19 anos depois,
e encontrar resquícios ainda dessa catástrofe, né? A montanha realmente, devido ao calor intenso, o gelo, a neve que estava em volta, derreteu. Muitas árvores na encosta da montanha foram removidas, depositadas no lago abaixo, na posição, boa parte delas na posição vertical, mostrando que muitas fósseis de troncos de árvore na posição vertical denotam realmente que, não que essas árvores cresceram naquele local, mas que foram transportadas. Verificamos isso. Então isso ocorreu nessa ocasião. Mas também muito sedimento foi levado para as adjacências dessa montanha vulcânica, né? E foi um evento tão violento que gerou, foi a inspiração para o filme Inferno de Dante, né? Mas colossais volumes de sedimentos, mas muito sedimento, né, foram depositados em poucas horas. E esses sedimentos estão na forma rítmica, são ritmitos. Certamente isso aqui é um exemplo de estratificação espontânea. Posteriormente, alguns anos depois, todo esse material foi erodido, mole ainda, né, não tinha sido solidificado, e eu vejo então a exposição lateral desses ritmitos aí. Agora sim, quando realmente eu vejo esse presente sim me explica esse passado. Ficou claro agora? Quando o presente é uma chave do passado? Quando realmente eu estou presenciando um presente catastrófico. E vamos ver as áreas agora, comparar as áreas. Aqui, nos gravitos de Itu, eu não tenho exatamente as dimensões areais dessa região, com a extensão dos gravitos em termos de área, né? Mas ele pertence ao subgrupo Itararé. Esse subgrupo Itararé realmente é um grupo enorme, não é? Vamos considerar o grupo como um todo, não é? Se depositando de maneira muito rápida. Os varvitos estão, varvitos entre aspas, né? Entre aspas, estão no meio aí, né? Então a área aqui do presente é alguns quilômetros, uma catástrofe local. Já no subgrupo Itararé, dezenas de milhares de quilômetros quadrados, não é? Então, uma catástrofe continental. Presente, não é? O passado. Esse presente explica esse passado. Só que esse presente é pontual, praticamente, alguns quilômetros. Esse aqui realmente é continental, global. Note como as coisas ficam claras quando nós procuramos interpretar a geologia de maneira correta, analisando todos os dados disponíveis, não ignorando nenhum dado disponível. Né? Ou seja, então, nesse caso específico da geologia, quando nós utilizamos a frase o presente é a chave do passado, ela pode ser válida sim, mas nessas circunstâncias. Os atuais desastres geológicos, ou seja, fenômenos geológicos extraordinários, que nós definimos em nossa sexta aula, né? Pode representar importante chave para explicar o passado. Que esse passado seriam os fenômenos geológicos globais ou a grande catástrofe. Sim, quando eu uso esse contexto, o presente pode ser, sim, a chave do passado. Só que a frase ela está sendo aplicada de maneira bem diferente pela qual ela foi concebida por Hutton e Lyon. Né? Bem, eu creio que seria muito interessante nós irmos ao campo. Aliás, desde a nossa primeira aula devíamos ter ido ao campo, mas não é fácil. Né? Vamos agora, juntos, então, com uma atividade de campo. Existem evidências do dilúvio no Brasil? Sim. Para exemplificar, nós escolhemos este local. Estamos aqui no Parque dos Varvitos, localizado no município de Itu, que por sua vez situa-se na porção centro-leste do estado de São Paulo. Pela geologia, é possível saber que ocorreu o dilúvio? Sim. Vamos então no campo da estratigrafia, que é uma área da geologia, explicar o que ocorre nesse afloramento. Bem, eu creio que não é difícil verificarmos que esse afloramento rochoso está compartimentado. São camadas ou lâminas plano-paralelas, dispostas numa sequência muito uniforme, onde camadas ou lâminas escuras e mais claras se alternam de maneira repetitiva,
Em geologia, quando nós citamos ou verificamos essa ocorrência, nós utilizamos o termo ritmito, ou seja, camadas ou lâminas escuras e claras que se repetem. Pela geologia convencional, o termo varvito então vem de varve, que é um termo emprestado da língua sueca, que significa uma alternância de camadas que se repetem. Se observarmos com atenção algumas evidências mais detalhadas, vamos verificar que, na realidade, só aqui, nessa amostra, eu tenho, quem sabe, dezenas de alternâncias, microlâminas, e sobrepostas de uma maneira bastante interessante. E alguns lugares são mais espessas. Não é possível imaginar que no verão, no inverno, cada lâmina dessa fosse preservada, inclusive com vestígios fósseis. Eu posso ver aqui onde eu estou, de maneira muito nítida, aqui no piso dessa placa, algumas estruturas curvas, são como que caminhos percorridos por invertebrados marinhos, como vermes, que estavam se movimentando. Então a impressão que eu tenho é que quando esse material foi sedimentado, eles estavam vivos. Eles se movimentaram ao mesmo tempo que o material estava sendo depositado. Então imaginar que realmente veio uma lâmina, depois outra, fica difícil aceitar essa ideia. Por quê? Esses caminhos aqui percorridos por esses vermes já soterrados, quem sabe em estado de agonia, eles ocorrem tanto nas partes escuras como nas partes claras dessa formação geológica. Outra evidência interessante está aqui. Eu consigo observar aquilo que nós chamamos de microlaminação cruzada, em vários locais é possível notar, migratórias, ou seja, elas estão associadas a marcas de ondas, mostrando que essas lâminas estavam se movimentando, não uma depois outra. Em geologia podemos até utilizar o termo técnico turbiditos. São grandes massas de sedimento que, ao se transportarem, poderiam gerar, já no transporte, essa diferenciação das lâminas. Nós, ao observarmos o que foi descoberto até hoje no campo da estratificação espontânea, esse fenômeno ocorre. Ou seja, não é uma lâmina sobre lâmina. No próprio processo de transporte de todo esse material, está misturado, à medida que vai ocorrer o transporte, pela própria física dos grãos, se explica essa subdivisão já no transporte, gerando então lâminas escuras e claras, que se alternam. Ou seja, isso nos faz confirmar que entre uma lâmina e outra não existe nenhum tempo. É todo o pacote se movimentando simultaneamente e já segregando essas lâminas. Todas essas evidências apontam para um movimento desse pacote de uma vez só. Isso, mas em quanto tempo? Bem, esses seres aqui foram soterrados em vida. Então, isso pode ter ocorrido em questão de horas, dias, no máximo. Mas isso, de alguma forma, contradiz aquilo que a geologia convencional apresenta. Ela precisa de milhares e milhões de anos para explicar muitas coisas, inclusive a própria evolução dos seres. Mas as evidências de campo, como eu noto aqui, em outros locais desse afloramento, me apontam para um outro fenômeno geológico. Ele, evidentemente, está associado com aquilo que já mencionamos no primeiro programa, que seriam movimentação em massa de vastas quantidades de sedimento, com animais, com plantas, associados a impactos meteoríticos, ação devastadora de grandes volumes de água, extinção em massa. E interessante que algumas camadas sedimentares, em várias posições, segundo a geologia separada por milhões de anos, centenas de milhões de anos, nós encontraremos ainda carvão contendo carbono 14. Carbono 14 tem uma vida, no máximo, de 250 mil anos. Então, ao encontrarmos praticamente quantidades iguais de carbono 14 em várias camadas de carvão ao longo da coluna geológica, evidentemente que tudo isso, todo esse pacote, ele foi depositado há pouco tempo atrás. De onde veio tanta água para cobrir a Terra? Bem, a própria ideia aceita pela geologia convencional de impactos meteoríticos, eles poderiam ter provocado realmente movimentação de grandes ondas que varreram as áreas continentais. Essa água realmente pode ter sido mobilizada lateralmente a partir de impactos meteoríticos, então, em mares primitivos. Mas eu creio que outras fontes de água podem ser consideradas. Por exemplo, esses impactos, eles provocaram rachaduras imensas nas rochas. Essas rachaduras foram até o manto praticamente, liberando grandes quantidades de água. Existem evidências hoje que no leito dos oceanos existem quantidades, aliás, abaixo do leito dos oceanos, no manto da Terra, que é uma camada que
que fica praticamente embaixo da crosta terrestre, contém grandes quantidades de água. E essa água, quando as rachaduras são formadas pelos impactos meteoríticos, ela sobe, ela aflora em grande quantidade. Uma segunda fonte das águas somente que varreram as áreas continentais. Mas eu creio que outras fontes podem ser consideradas. Por exemplo, meteoritos com muita água, cometas caindo aqui na Terra, essa água sendo mobilizada também, gerando toda essa movimentação de sedimento e formando as rochas sedimentares como nós a conhecemos hoje. Agora, olhando para todo esse panorama de eventos catastróficos ocorrendo de maneira rápida, eu me lembro de um texto bíblico que se encontra em Gênesis 7:11. No ano 600 de Noé, as fontes do abismo se romperam e as janelas do céu se abriram. Isso para mim soa de uma maneira bastante interessante como geólogo. As rachaduras realmente permitindo que águas em quantidade fantástica subissem das profundezas da crosta. As janelas do céu se abrindo. Existem evidências de que o clima na Terra no passado era um clima tropical, mesmo nas áreas hoje árticas, as áreas geladas. Existem fósseis de seres, de animais e plantas de regiões tropicais, nessas áreas hoje geladas. Então mostrando que havia um clima uniformemente tropical na Terra no passado. Isso só pode ser imaginado se nós considerarmos uma envoltória de água que existia na Terra no passado, gerando um clima perfeitamente tropical, uniforme em toda a Terra. Isso me faz lembrar de Gênesis 1, 6-8, que fala que Deus colocou água sobre a atmosfera quando criou este mundo. Então, de alguma forma, os dados geológicos, as rochas, os fósseis, associados realmente a estudos detalhados, me permitem associar o relato bíblico do dilúvio com a própria geologia. Ou seja, houve uma grande catástrofe geológica no passado, que é o próprio dilúvio. E as águas vieram de várias fontes, inclusive geradas por ondas gigantescas, que por sua vez foram mobilizadas por grandes impactos meteoríticos. Quanto tempo demorou para a água cobrir a Terra? É só imaginar uma onda gigantesca, ela varrendo a superfície da crosta terrestre, os tempos somente que essa onda levaria para varrer grandes áreas, e ao mesmo tempo depositar os sedimentos, é questão de dias, semanas, no máximo meses. Então, essa catástrofe teve uma duração curta, que também está em pleno acordo com a cronologia bíblica do dilúvio, que é contada por semanas e meses. Para onde foi tanta água depois do dilúvio? Em geologia é simples explicar isso. Existem movimentos da crosta terrestre ou da litosfera, que nós chamamos de movimentos isostáticos, que permitem realmente essa movimentação diferencial. Algumas áreas estão mais altas, depois elas invertem, e nessa ocasião verificamos que ocorreu um soerguimento das áreas continentais. Ou seja, à medida que o mar foi regredindo e em função de um levantamento da crosta. Esse levantamento isostático é perceptível praticamente em toda a plataforma sul-americana, uma região ampla aqui da América do Sul. Então, essa regressão permitiu então que formasse bacias oceânicas, não é? Devido ao abaixamento das áreas oceânicas compostas de rochas mais densas, pesadas, e o levantamento de rochas mais leves das áreas continentais. Então, a água escoou e ocupou as atuais bacias oceânicas. Então, essa distribuição atual dos mares está em perfeito acordo com a geologia e também com o relato bíblico do dilúvio. Bem, vamos agora então para um segundo exemplo de como essa frase pode ser utilizada de maneira adequada. O presente com uma chave do passado. Agora no campo da paleontologia. Os fósseis estão aí. Onde eu vou encontrar fósseis hoje? Para que eu possa afirmar, bem, o que está acontecendo hoje aconteceu no passado, em termos de formação de fósseis. Vamos então procurar um local, quem sabe ideal, uma biodiversidade tremenda. Aonde? Na Amazônia, no Igarapé aqui. Vários tipos de plantas, de animais. Isso está realmente aí nos últimos milhares de anos. Então, muitos animais morreram, muitas plantas realmente caíram nessa região. E quem sabe se eu perfurar
com uma sonda, esse local, eu vou encontrar, quem sabe, alguns pequenos peixes, alguns organismos em estado inicial de fossilização, sendo fossilizados, totalmente preservados. Eu vou encontrar isso? Eu creio que não. Esses animais, expostos a alguns dias, já estão em estado de decomposição generalizada, né? E alguns, antes de ocorrer isso, já são alimentados, né? Ou seja, serve de alimento para outros animais, né? Então, mesmo mortos, eles são devorados. Então, eu diria que eles não são preservados. Então, nesse local, eu não vou encontrar fósseis de formação. Uma grande possibilidade, seres aí em grande quantidade, em grande variedade. Então, esse presente não pode ser a chave desse passado. Vamos para um outro local promissor. Aqui eu tenho o leito de um oceano. Um lugar, realmente, na costa, uma região praiana, onde eu tenho uma tremenda biodiversidade. Peixes, corais e animais de todos os tipos convivendo aqui. Será que eu perfurando aqui, eu vou colher algo que foi morto, depositado algumas centenas de anos atrás, alguns milhares de anos atrás? Eu vou encontrar fósseis em processo de formação, peixes. Estou tirando de lado restos de carapaças ou material duro, silicoso ou carbonático. Eu quero realmente restos de peixes ou animais bem preservados, em processo de franca fossilização. Eu creio que não. Se fosse, isso teria sido relatado. Não li nada a respeito. Então, eu creio que esse presente também não pode ser a chave desse passado. Mas eu encontro um local como esse. Isso aqui realmente é uma coisa triste. Você consegue definir aqui algumas traços paralelos, tanto nesse sentido como nesse. Aqui é uma vila. Aqui parte também, aqui no meio, um material sedimentar. O que foi isso? Bem, isso ocorreu em 1985. O vulcão Nevado del Ruiz entrou em erupção, uma erupção explosiva. O derretimento da calota de gelo em volta foi extremamente rápido, né? E fluxos de lama deslocaram-se a mais de 40 metros por segundo. E no caminho desse fluxo de lama, simplesmente estava a cidade de Armero. Essa cidade foi literalmente soterrada. 23 mil pessoas estão embaixo dessa língua de lama aqui que veio do vulcão, que erupcionou e cobriu a cidade. Uma eventual erosão pluvial catastrófica, vamos imaginar, neste mesmo local, exporia plantas e animais em franco processo de fossilização? Seria um local promissor. Eu imagino que se essa camada de sedimentos aqui tiver, quem sabe, algumas dezenas de metros, 50 metros ou mais, e o material orgânico que estiver lá embaixo estiver totalmente isolado, né, se a pressão for suficiente, né, e quem sabe esse isolamento, pode ser que algum ser humano, algum animal, alguma vegetação esteja realmente sendo fossilizada aí. E quem sabe isso já ocorreu há muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás. Então, talvez eu encontrasse, se um rio, quem sabe vindo por aqui, alguma enchente catastrófica, de outro local, cortasse essa região, exporia, quem sabe, algum material em franco processo de fossilização. Mas aqui houve um rápido soterramento. Isso aqui é catastrófico. Né? Então, eu poderia, quem sabe, testar, ou fazer uma sondagem para ver se encontro algum resto orgânico em processo de fossilização. Aí eu vou comparar com os fósseis, inclusive aqui na região do hemisfério sul. Ou seja, eu vou verificar que alguns fósseis eles são encontrados tanto na América do Sul como na África. E esse aqui, inclusive, dessa planta aqui, Glossopteris, é encontrado na Austrália, na Antártica, né, na Índia, na África e na América do Sul, mostrando que quando ela foi soterrada, essas áreas continentais estavam unidas, estavam unificadas. Não é? Então, ao verificar a área onde os fósseis se formaram no passado e aonde os fósseis podem se formar hoje, numa catástrofe pontual, localizada, eu fico espantado com a diferença. Aqui, realmente, alguns quilômetros quadrados, potencialmente,
não é? É um local onde eu posso encontrar fósseis. E só que aqui, ao verificar o equivalente da coluna geológica, eu vejo que existem alguns fósseis que ocorrem numa área de milhões de quilômetros quadrados de extensão, ou seja, uma catástrofe global. Aqui uma catástrofe local, aqui uma catástrofe global. Então, no que diz respeito aos fósseis, não é, nós verificamos que o presente pode ser a chave do passado. Não é? Ou seja, essa frase pode ser válida. Em que circunstâncias? Os atuais desastres geológicos, por exemplo, esse desastre vulcânico extraordinário lá na Colômbia, pode representar uma importante chave para explicar o passado, ou a distribuição dos fósseis no Gondwana, a grande parte do Pangeia, não é, que se formou, esses fósseis no passado se formaram associados aos fenômenos geológicos globais ou à grande catástrofe. Aí sim nós temos o presente como sendo a chave do passado. Ok? Vamos então repetir a nossa atividade de campo? Realmente existiram os dinossauros? Sim, realmente os dinossauros existiram. Estamos aqui no distrito de Peirópolis, que dista mais ou menos 20 quilômetros da cidade de Uberaba, sul de Minas Gerais. E ao meu lado, podemos apreciar a réplica de um titanossauro, o mais famoso e maior dos dinossauros brasileiros. As dimensões desse animal são impressionantes. Ele teria em torno de 12 metros de comprimento, da ponta da cauda até a cabeça, mais ou menos uns 6 metros de altura, pesando em torno de 12 toneladas. Para termos uma ideia do tamanho desse animal, vamos compará-lo ao maior animal terrestre hoje existente, um elefante africano adulto. Ao confrontarmos dois animais, verificaremos que o titanossauro é o dobro do tamanho do elefante africano. Mas aqui nessa região não encontraremos apenas restos desse dinossauro manso, herbívoro. Nós podemos encontrar vestígios, dentes de dinossauros carnívoros, ou seja, aqueles pertencentes ao grupo dos terópodes. E no Brasil, existiram dinossauros? Sim, realmente existiram dinossauros no Brasil. Nós estamos aqui na BR-050, que liga as cidades de Uberaba a Uberlândia, e estamos contemplando um corte rochoso, onde aflora a formação Marília, onde podemos encontrar as mais expressivas manifestações de fósseis de dinossauros que viveram aqui no Brasil no passado. O que foi encontrado nesse local que confirma a existência dos dinossauros? Nós realmente podemos encontrar um número expressivo de fósseis aqui nesse local. Provavelmente esses fósseis que aqui estão pertencem a um dinossauro. Nós podemos ver aqui possivelmente uma vértebra, uma costela, quem sabe, bem realmente grande, e aqui um outro osso bem preservado. Esse local se caracteriza como talvez um dos melhores locais para se encontrar restos de dinossauros do país. No ano de 2005, no intervalo de apenas 60 dias, em torno de 130 pedaços, partes de fósseis foram encontrados aqui. Os dinossauros que viveram no Brasil são iguais aos encontrados no resto do mundo? Os fósseis de dinossauros que ocorrem aqui na região, inclusive nesse afloramento, eles, na grande maioria dos casos, correspondem a restos do titanossauro, o maior dinossauro brasileiro. O titanossauro é encontrado em várias partes do mundo, não apenas no Brasil, nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Ele também foi encontrado na Europa, no continente africano, inclusive na América do Norte. Eu gostaria de saber como que é feito a reconstituição desses animais. Na realidade, a grande maioria dos fósseis de dinossauros, eles correspondem ao animal incompleto. Um esqueleto completo de dinossauros raramente é encontrado. Mas os poucos que são encontrados, mais a estrutura anatômica dos vertebrados e mamíferos, que realmente são semelhantes, mais ainda evidências
fósseis realmente com a pele do dinossauro preservada, fossilizada, e mesmo alguns dinossauros com os órgãos internos também preservados. O conjunto desses fatores permite a reconstituição desses animais de maneira muito próxima ao real. Como os dinossauros desapareceram? Antes de responder essa pergunta, creio ser interessante e importante levantar alguns fatos. O Grupo Bauru, que contém os titanossauros aqui nessa região do país, ele tem uma espessura máxima de 300 metros. E acompanharmos esse grupo de formações rochosas indo para o sul, nós vamos lá na região do Pontal do Paranapanema, em São Paulo, nas proximidades da cidade de Presidente Prudente, vamos encontrar embaixo do Grupo Bauru um pacote de sedimentos com aproximadamente 7.000 metros de rochas sedimentares. E esse conjunto todo corresponde à Bacia do Paraná, que apresenta uma área acima de 1 milhão de quilômetros quadrados. E não é somente essa região sedimentar que nós temos no Brasil. Se formos realmente para a parte norte do Brasil, vamos encontrar a grande Bacia do Amazonas. E mais no nordeste do país, a Bacia do Parnaíba. 3 grandes bacias sedimentares. E se formos realmente sair do país, irmos para outros países, vamos encontrar muitas bacias sedimentares. Ou seja, 75% das áreas continentais são cobertas por rochas sedimentares. E a maioria dessas rochas contém fósseis, inclusive fósseis de dinossauros. Bem, não somente os fósseis de dinossauros, mas os demais fósseis de vertebrados, mamíferos, peixes, outros animais, eles apresentam similaridades muito interessantes. Por exemplo, a maneira como eles são encontrados, em alguns casos com sinais de preservação incrivelmente perfeitas, mostrando os processos de rápido soterramento, isso de maneira genérica. Ou seja, não é possível imaginarmos períodos longos de tempo envolvendo a vida desses animais e eles convivendo pacificamente e eventualmente desaparecendo e sendo fossilizados. Na realidade, nós temos que imaginar eventos catastróficos. E nesse caso, a própria geologia convencional favorece colocando a ideia de impactos meteoríticos que teriam atingido a Terra no passado. Esses meteoritos certamente devastaram a Terra por completo. Hoje, praticamente, foram já catalogados quase 200 estruturas de impacto, equivalentes, algumas delas, a meteoritos com mais de 10 quilômetros de diâmetro. Imagine um meteorito desse caindo na superfície de um mar primitivo. Ondas gigantescas com centenas de metros de altura, elas invadiriam as áreas continentais, varreriam grandes porções de rocha, sedimento, animais, plantas. Esse material posteriormente seria depositado nas áreas continentais. Então, formando as camadas sedimentares, os vastos depósitos sedimentares, com áreas imensas de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados e contendo fósseis com estados de preservação incríveis. Bem, impactos meteoríticos, extinção em massa, vastos depósitos sedimentares, ação devastadora de grandes volumes de água, isso aponta para uma única e grande catástrofe. Bem, se formos analisar algumas características de alguns fósseis, inclusive encontrados de dinossauros, com células sanguíneas, tecido mole, mostrando que esses animais foram soterrados há poucos milhares de anos atrás. Temos que concluir que essa grande catástrofe ocorreu há mais ou menos alguns milhares de anos atrás, e a sua duração é de meses. Bem, ao falar isso, alguns vão encontrar alguma similaridade desses conceitos com uma outra declaração histórica, que se encontra em Gênesis 7, 8, que é o dilúvio de Gênesis. Bem, espera aí, existe alguma associação desses fenômenos geológicos globais, inclusive a extinção dos animais, hoje fossilizados, os fósseis, com o dilúvio bíblico? Perfeitamente. Para mim, como geólogo cristão, eu não tenho nenhuma dúvida de que o conhecimento científico no campo da geologia, quando compreendido de maneira correta, se associa de maneira perfeita com o conhecimento bíblico cristão associado ao dilúvio. Ou seja, ambos contam a mesma história. Seria possível utilizar a frase "o presente é a chave do passado" de uma maneira um pouco diferente? O presente é a chave do futuro? Bem, eu creio que essa pergunta faz muito sentido.
vamos verificar alguma coisa do que está acontecendo hoje para fazer algumas previsões. Aliás, o ser humano faz direto isso, né? Em todos os aspectos. Cientistas, economistas, né? Até a dona de casa realmente procura fazer previsões para o futuro em função daquilo que ocorre em nossos dias. Eu creio que essa frase pode muito bem ser aplicada no nosso contexto aqui, né? O presente como uma chave do futuro, no que diz respeito também à geologia, né? Bem, vamos analisar para isso os atuais desastres naturais. Essa imagem aqui é uma imagem triste, trágica, não é? Nós aqui no Brasil não iremos presenciar, pelo menos até o momento, algo parecido. Vocês estão vendo aqui algo, né, que foi documentado do terremoto de Kobe, em 1995. Milhares de pessoas realmente morreram, outras milhares realmente ficaram sem as suas residências e com problemas sérios também. Então, esse tipo de desastre natural está ocorrendo de maneira muito intensa. Recentemente, o Sudeste Asiático tem presenciado uma frequência muito grande de terremotos e maremotos, né? Então nós vemos que o ciclo do fogo naquela região que bordeja o Oceano Pacífico está repleta de situações perigosas, onde realmente você pode vivenciar um sismo, né? Está aqui essa região, não é? Aqui e aqui, não é? Mas o que nós observamos que esses desastres naturais, desastres geológicos, eles não estão tão circunscritos a essas regiões potencialmente mais afetadas, não é? Que está em vermelho aqui, não é? Toda essa região aqui da Ásia, do Oriente Médio e da Europa, aqui, não é? É um paralelo quase que o mesmo aqui, e toda a região que circunda o Pacífico é uma região onde os terremotos podem ocorrer com mais frequência. Mas alguma coisa está acontecendo diferente também com relação aos terremotos. Aqui na região do Brasil, São Paulo, recentemente houve um terremoto que não seria um reflexo de um terremoto dos Andes. Alguma coisa estranha ocorreu. E também não seria um sismo induzido. Os sismólogos ficaram um tanto confusos realmente como explicar esse terremoto. Então, parece que esse tipo de desastre está ocorrendo com uma frequência e com características realmente diferentes do que sempre aconteceram. Isso pode ser uma chave para o futuro? Vamos ver alguns mais desastres, outros desastres, não só geológicos, mas desastres em geral, né? Eu tenho aqui realmente uma região seca, Somália e outras regiões da África, né? E outras partes do mundo, onde a seca realmente é uma calamidade. Além de devastar áreas cultiváveis, né? Muitas pessoas realmente acabam padecendo. E nós vemos essas imagens trágicas, né? Horríveis, né? Uma criança já quase morrendo e alguém esperando realmente para se alimentar. Então, esse tipo de desastre está ocorrendo com muita frequência. Não só em regiões como essa, mas essa seca acaba afetando regiões riquíssimas, como a Califórnia. Incêndios devastadores estão ocorrendo com muita frequência e não podem ser controlados, não é? Será que esses desastres apontam para o futuro? Para alguma coisa do futuro? Será que eles são a chave para o futuro? Mas outros desastres estão ocorrendo também com muita frequência. Tem aqui realmente uma tempestade. Isso está ocorrendo em todo lugar. Em países mais favorecidos, em países mais pobres, muita chuva. E o resultado disso realmente são enchentes devastadoras que acabam realmente trazendo muitos inconvenientes. Além de mortes de pessoas, problemas realmente sérios ocorrem, né? Epidemias podem resultar dessas enchentes e assim por diante. Isso está cada vez mais frequente. Mas você não está exagerando? Nós vamos verificar que não. Problemas, catástrofes, desastres naturais não ocorrem só em países menos favorecidos, já mostramos. Mas isso aqui realmente surpreendeu o mundo. Como realmente uma catástrofe dessa não foi prevista numa região que de maneira constante está sendo realmente afetada por tornados, furacões, né? Então nós temos aqui o Katrina, né? Que na região lá de New Orleans afetou uma área imensa. Inclusive essa figurinha aqui é impressionante. Você viu aqui uma área antes do evento, como se fosse um conjunto de ilhas e partes imersas, e pouca coisa sobrou aqui, não é? E uma cidade inteira praticamente embaixo d'água. Isso está afetando realmente todos os lugares, indistintamente. Então, alguns dados desse furacão podem ser observados aqui, ocorreu recentemente. Ventos devastadores de mais de 200 km por hora, 80% da cidade foi inundada,
é uma imagem impressionante de um país super desenvolvido, não é? Mais de 1.000 pessoas morreram e o prejuízo incalculável, né? Se diz 81 bilhões de dólares. Talvez a economia mundial foi afetada e a crise mundial econômica pode ter sido afetada, inclusive, por esse evento. Furacões, tornados não ocorrem apenas no hemisfério norte e mesmo em algumas regiões frequentemente castigadas por esses fenômenos no Pacífico. Mas aqui em nosso país, em Santa Catarina, realmente, algo terrível está acontecendo em algumas regiões, onde não ocorreu antes. Não é? E eu vou repetir aqui esse gráfico que nós apresentamos em nossa quinta palestra, ou quinta aula, melhor dizendo. Ou seja, quando nós falamos sobre o nono princípio do criacionismo. Eu creio que vale a pena nos demorarmos nesse gráfico. Preste atenção nesse gráfico. Você tem, novamente, lá o número de anos, realmente, número de eventos por ano, e aqui realmente a época que estamos vivendo, os últimos 100 anos. Percebam um aumento exponencial. Não só dos desastres geológicos, terremotos, enchentes, ciclones, furacões, mas envolve outros tipos de desastres aqui. Isso aqui não foi feito por criacionistas, não, por alarmistas. O governo norueguês é o responsável por isso aqui, para prever acidentes e a própria economia do país realmente se sustentar perante possíveis desastres naturais. Então, o que é interessante é que esse crescimento exponencial, ele foi previsto já que seria exponencial, mas de maneira não tão acelerada como está ocorrendo. Algumas previsões para 2100 foram antecipadas para 2050, para 2030. Parece que o processo de aceleração está bastante acentuado. Então, quando eu vejo realmente esse gráfico, eu posso garantir para você que o presente é uma chave do passado. Por quê? Porque isso nos remete a Isaías. Esse gráfico é como se estivéssemos lendo Isaías, capítulo 24, versículos 4 a 6. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Eu até diria que não seria só a ação antrópica, não é, que teria provocado esse processo acelerado dos desastres. Eu creio que alguma coisa acontece com o nosso planeta nos últimos anos que parece realmente levar a uma situação cada vez mais calamitosa. Eu não sei se o aquecimento global seria a única causa para tudo isso, talvez não. Né? Mas esse gráfico é interessante. Ao olhar ele, eu tenho certeza de que realmente ele é uma chave para o futuro. Alguma coisa realmente já foi predita a respeito disso, ou seja, esse gráfico já foi predito lá atrás, há muito tempo atrás, há uns 700 anos antes de Cristo, ou seja, 2.700 anos atrás. Isso iria acontecer. Então, nós estamos vendo um presente que aponta para um evento futuro próximo. Ora, quando essas coisas que estamos vendo aqui nesse gráfico começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aqui realmente nós vemos a diferença entre a visão de um cientista cristão e de um cientista não cristão, de um professor cristão e de um professor não cristão, de um cidadão cristão e de um cidadão não cristão. Não é ser alarmista, é ser realista, não só olhando para esse gráfico, mas olhando para esse texto que aqui está. Bem, eu creio que esse futuro que aguardamos, ele na realidade, para o cristão, ele é a maior de todas as esperanças. Que esperança é essa? E realmente essa esperança de que alguma coisa vai mudar, para melhor. Mas vamos ler alguns textos que nos fazem pensar, refletir sobre isso. Assim como foi nos dias de Noé, no dilúvio, que foi rejeitado na ocasião e hoje ainda é ignorado. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Ou seja, nós estamos percebendo, eu apresentei apenas parte do texto. Lê ele completo, do 37 ao 39, e você vai ver realmente que esse texto é uma predição exata do que ocorreria em nossos dias. Né? Ou seja, qual a esperança? A maior de todas as esperanças.
a vinda do Filho do Homem. Esse texto já nos apresenta. É interessante, a grande catástrofe ela foi predita. Noé teve 120 anos de pregação. Ela não foi aceita, inclusive pelos cientistas da ocasião. Viram coisas contundentes, viram um grupo de animais se dirigindo para a arca de maneira não explicável, mas a capacidade de racionalizar da mente humana justificou. Não, isso aí pode ser explicado. O dilúvio aconteceu. As evidências estão aí, de maneira muito clara, nas rochas, nos fósseis. Mas os cientistas procuram outras explicações e deixam de lado evidências muito fortes. E eu creio que isso faz com que muitos não estejam preparados para o que vai vir. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão da noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A terra vai passar por mais uma transformação geológica, drástica, mas será a última. O que virá depois? Nós estamos realmente próximos dessa transformação da terra, porque antes dela ser transformada, nós teremos a oportunidade de presenciar a maior de todos os acontecimentos da história da humanidade, o retorno de Jesus nas nuvens dos céus. Perceberam que nós utilizamos em nossas aulas muita linguagem científica, linguagem filosófica, mas isso de forma alguma nos impede de termos uma visão correta da realidade, fundamentada nos conceitos bíblicos, naquilo que a Bíblia nos apresenta. E da mesma forma que a Bíblia nunca falhou nas suas predições, no seu valor histórico, certamente esse evento irá acontecer. E eu creio que deveríamos preparar para esse que seria o maior de todos os eventos. E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Isaías 25, 9. Alguns anseiam por esse Deus, por essa vinda, e não sabem disso. Estão realmente perdidos, estão realmente procurando compensar suas frustrações com algumas coisas, não têm paz, não é? Mas no fundo, todos nós, seres humanos, evolucionistas, criacionistas, ansiamos por isso. Nós desejamos Deus na nossa vida, mas alguns, com muito esforço, mesmo em face das evidências, eles procuram ignorar realmente algumas realidades. E essa realidade futura que está para acontecer. Não é? Que responsabilidade nossa, de professores cristãos, não é? Para realmente alertarmos as pessoas que estão ao nosso redor, inclusive os nossos estudantes, não é? A respeito da realidade que vivemos. Não é? O presente como sendo realmente uma chave do passado e o presente como sendo realmente uma chave para o futuro. Não é? E não sei como, mas esse texto realmente me faz pensar. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, Isaías 65, 17. Deus procederá novamente a atos criativos. A terra será restaurada às suas condições originais de perfeição, de beleza, de pureza. Não é? E eu creio que devemos nos preparar para esse evento. Esse realmente seria o fundamento de toda a nossa motivação para realmente apresentar esses 10 temas. A motivação está aqui. Alguém vai dizer, mas isso aí vai desmerecer tudo aquilo que você disse, de forma alguma. Da mesma forma que aconteceu no passado, da mesma forma que Newton resolveu estudar a Bíblia para descobrir quando Jesus iria voltar, eu posso fazer isso hoje. A ciência de Newton foi prejudicada por esse desejo de conhecer a Deus? Não, de forma alguma. Foi beneficiada. O mesmo ocorre hoje. Você, como cientista, pode muito bem fazer a diferença no campo da ciência e, ao mesmo tempo, valorizar o texto sagrado e, acima de tudo, se preparar para essa ocasião. Quando poderemos estar finalmente no lar, no local realmente onde poderemos apreender conhecimentos de maneira tranquila, uma mente perfeita, uma natureza já restaurada, a interação entre a mente humana e os processos naturais será muito mais facilitada, poderemos fazer ciência de maneira maravilhosa, teremos realmente ao nosso lado muitos mestres, entre eles um mestre dos mestres, o próprio Jesus. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu creio que esse é o fundamento da educação cristã. Né? E eu creio que esse fundamento deve ser passado para os nossos alunos. Mas precisamos, nós mesmos, ter a certeza de que almejamos isso. Então, você, professor, que me ouviu
nessas 10 aulas, não se esqueça disso. Estamos preparando realmente alunos para essa vida, para serem cidadãos responsáveis, competentes profissionalmente, mas acima de tudo para uma vida muito melhor do que essa, a vida eterna. Que Deus a todos nos abençoe para que possamos todos um dia estarmos neste local.